Muito bem, então vamos hoje resolver alguns exercícios, né? Aplicando essas propriedades dos logaritmos que a gente acabou de visualizar, tá? Nas aulas que a gente viu nessa semana. Vamos ver então essas propriedades nas aplicações na letra F e na letra G do exercício número 1 ali da página 20 da apostila de vocês, tá certo? Então usando os mesmos dados, logaritmo de 2 igual a 0,3010 e o logaritmo de 3 igual a 0,4771. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui. Eu posso transformar esta raiz, né, em expoente fracionário, tá certo? Então ficaria assim, ó, dentro da raiz elevado a 1/4. Tudo bem? Então o índice da raiz passa a ser denominador do expoente, tá? Só que esse 1,2 eu já posso escrever também como 12 dividido por 10, que é a mesma coisa. Tá certo? Então veja bem. Transformei a raiz num expoente fracionário, onde o índice virou denominador do expoente, certo? E transformei esse número decimal numa fração. Então aqui eu poderia aplicar ao mesmo tempo até duas propriedades. Eu poderia aplicar aqui a terceira propriedade, jogando esse 1/4 para frente, e a segunda propriedade, separando o 12 do 10. Então ficaria assim, logaritmo 1/4, passa para frente, né, 1/4, que multiplica o logaritmo de 12 menos o logaritmo de 10. Entendeu? Então o que eu fiz? Pela terceira propriedade operatória, eu joguei esse 1/4 para frente aqui, ó, que é o expoente, certo? E pela segunda propriedade operatória, eu transformei essa divisão numa subtração. Tranquilo? Bom, eu posso continuar aqui escrevendo assim, ó, 1/4 que multiplica. Se eu fatorar o 12, eu vou encontrar 2 vezes 2 vezes 3. Lembram disso? Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá certo? Até podia colocar um outro parênteses aqui, ó, porque é o logaritmo desse produto inteiro. E aqui eu posso aplicar a primeira propriedade operatória para separar esse produto. Então, eu ficaria com 1/4 que multiplica o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3 e aí menos o logaritmo de 10. Tudo bem, moçada? Então, aqui aplicando a primeira propriedade, eu separei esse produto numa soma e depois já tinha o menos log de 10. Agora eu vou substituir os logaritmos. Então, quanto vale o logaritmo de 2? 0,3010 mais 0,3010 mais 0,4771 menos o logaritmo de 10, que vale 1. Então, essa operação de cima, que vai ficar dividida por 4, tá? Vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 0,6020, né? 0,6020. Aí vai dar 0,0791, né? Se eu somar esses três valores e desse valor subtrair 1, vai dar esse número. Que, dividido por 4, vai dar 0,0197. Tudo bem? Então, dá mais trabalho de fazer esse aqui, lógico, né? Por quê? Porque nesse exercício a gente usou as três propriedades, né? Eu usei a primeira, a terceira e a segunda propriedade lá no começo, para passar o expoente para frente e transformar a divisão numa subtração. E aí depois eu usei a primeira propriedade para fatorar o 12, né, que ficou 2 vezes 2 vezes 3. Aí substituí os valores e fiz as continhas, tomar um pouco de cuidado com as continhas decimais, mas é um exercício bem interessante, que envolve então aí as propriedades dos logaritmos, tá certo? Vamos ver a letra G. Então aqui eu tenho o logaritmo de 0,54 elevado a 0,5. Gente, primeiro, vamos lá de novo. Ó, 0,54
ele pode ser escrito como 54 dividido por 100, já que são duas casas depois da vírgula, né? 54 sobre 100. E 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. Tá certo? Então, o 0,54 é 54 sobre 100 e 1,5 é 1 meio. Então, assim como a gente fez lá no primeiro exemplo de hoje, o exercício número 1, a letra F, aqui também eu vou usar ao mesmo tempo a terceira propriedade para jogar esse 1 meio para frente e a segunda propriedade para separar o 54 do 100. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 meio, que multiplica o logaritmo de 54, menos o logaritmo de 100. Tudo bem? Tranquilo? Então, transformei os números decimais em frações, apliquei a terceira e a segunda propriedade ao mesmo tempo, passei 1 meio para frente multiplicando, e separei, né, o 54 sobre 100, log de 54 menos log de 100. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer agora, gente? Agora, eu vou fatorar aquele 54. Vou usar aqui um colchete para ficar mais fácil, não ficar dois parênteses, né? O log de 54, então, pode ser escrito como log de 2 vezes, vou colocar um parênteses aqui, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 2, 54. E daí, menos o logaritmo de 100. Tudo bem? Então, 54 virou 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, novamente, eu posso aplicar a primeira propriedade operatória. Tá? Eu estou marcando nos exercícios para ficar bem fácil de você entender qual propriedade que eu estou usando, correto? Então, aplicando a primeira propriedade, eu posso colocar tudo em parênteses. Logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 3 mais logaritmo de 3 e menos o logaritmo de 100. Certo? Aí eu vou substituir tudo. 1 meio que multiplica 0,3010 mais 0,4771 mais 0,4771 mais 0,4771 e menos o logaritmo de 100 na base 10. 10 elevado a quanto que dá 100? Não é 10 ao quadrado? Então, o seu logaritmo é decimal e o antilogaritmo é um múltiplo de 10, que é um número inteiro. No caso, vai dar 2. Tá certo? Então, assim como no exercício anterior, agora eu vou somar esses valores aqui de cima todos, diminuir de 2 e depois pegar o resultado e dividir por 2. Que, então, somando os 0,3010 mais 0,4771 mais 0,4771 mais 0,4771, vai dar 1,7323 menos o 2. Tudo bem? Fazendo essa subtração aqui, vai dar menos 0,2677 dividido por 2, que aí sim o resultado final, menos 0,1338. Tudo bem? Aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem o resultado final, né? Menos 0,2677 dividido por 2 vai dar menos 0,1338. Beleza? Então, dá um trabalho principalmente para fazer essas continhas, tá certo? Por isso que no número 2, é muito comum no vestibular, ele usou, em vez de chamar o logaritmo na base 10 de 2 de 0,310, chamou de A. E o de 3 ele chamou de B, porque interessa o resultado da propriedade, que acabou dando naquele exercício 3A mais B, certo? Que é o exercício 2 que vocês já fizeram, que já está corrigido para vocês. Mas veja que é um exercício muito interessante para aplicar as propriedades dos logaritmos. Nesse caso, as 3 propriedades foram aplicadas no mesmo exercício. Tá joia? Tranquilo? Então, nesses exercícios, a gente usou as propriedades para abrir os logaritmos, né?
para poder chegar nos logaritmos que eram os dados do problema e depois fazer esse monte de continhas que a gente acabou realizando, certo? Vamos fazer ali o exercício número 4, vamos fazer 2 exemplos para vocês verem o contrário. Como é que eu posso, então, resolver exercícios quando eu tenho que juntar os logaritmos, tá? Que até agora estava separando no 1, no 2 e no 3. Agora no exercício 4 eu vou juntar tudo no mesmo logaritmo. Então preste atenção aqui, ó. No número 4, letra A, eu posso aplicar aqui de cara a segunda propriedade. Tá certo? E aí eu vou ter então o logaritmo na base 2 de A sobre B, menos o logaritmo na base 2 de C. Agora, aplicando de novo a segunda propriedade, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o logaritmo na base 2 de A sobre B vezes C. Então, repare que esse C aqui ele veio para baixo, junto com o B que já estava ali embaixo. Por isso que ficou B vezes C. Entendeu? Beleza? Então, veja, nesse número 4 aqui, eu apliquei a segunda propriedade 2 vezes. E juntei tudo no mesmo logaritmo. É isso que ele quer. Ele quer que você obtenha uma expressão original, que se eu aplicar as propriedades, eu vou ter a expressão lá de cima. Tá certo? É o contrário, né? Eu quero abrir. Tudo bem? Bom, e se a gente analisar agora a letra E, né, desse mesmo exercício, que dá um pouco mais de trabalho, você percebe algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui eu posso usar a terceira propriedade, né, e jogar esse 1/3 como expoente do A. Aqui eu também posso usar a terceira propriedade e jogar o 1/6 como expoente do B. Mas o que eu faço com esse 2 aqui na frente? Bom, como a base é 2, eu vou transformar esse 2 num log, tá certo? Qual log? Para descobrir, é só fazer o seguinte, ó, log na base 2 é só pegar essa base 2 e elevar o resultado. 2 elevado ao quadrado não é 4? Então aqui coloca 4. Repare que o log na base 2 de 4 é a mesma coisa que 2. 2 elevado a quanto que dá 4? 2. Mas quando eu quero transformar um número num logaritmo, eu observo a base dos outros logaritmos e pego a base, que é a 2, né, nos 3 casos, e elevo o resultado indicado que tem que dar 4. Aí eu descubro o antilog. Então, 2 elevado ao quadrado, eu sei que dá 4. Mas, aqui eu posso escrever assim, logaritmo na base A, na base 2, desculpe, na base 2, de A elevado a 1/3, mais o logaritmo na base 2 de B elevado a 1/6, menos o logaritmo na base 2 de C. Tá? Bom, esse 1/3 e esse 1/6 eu posso transformar numa raiz, né? Então fica o logaritmo na base 2 de 4, mais o logaritmo na base 2 da raiz cúbica de A, mais o logaritmo na base 2 da raiz sexta de B, menos o logaritmo na base 2 de C. Beleza? Eu não tenho 3 somas. Então, eu posso aplicar aqui, ó, a primeira propriedade operatória. E aí eu fico como? Eu vou ficar com o logaritmo na base 2 de 4 vezes a raiz cúbica de A vezes a raiz sexta de B menos o logaritmo na base 2 de C. E aí eu poderia, então, aplicar finalmente aqui a segunda propriedade operatória, né? Segunda propriedade operatória. E aí transformar, então, esse logaritmo aqui no final no logaritmo na base 2 de 4 vezes a raiz cúbica de A vezes a raiz sexta de B sobre C. Então, deu um trabalhão, né?
Eu tive que juntar tudo num logaritmo só, usando as propriedades ao contrário dos outros exercícios, né? É mais raro esse tipo de exercício para juntar tudo. Normalmente os exercícios de propriedades logaritmos são como os anteriores para separar, tá? Mas de vez em quando aparece um exercício para você juntar. Beleza? Então, tomando a letra A e a letra E como exemplos, tentem fazer os exercícios das letras B, C e D. Tá certo? Na quarta-feira, eu posto as soluções então, dessas letras B, C e D. Tá? As turmas que têm hoje já a aula do Classroom podem tirar as dúvidas também nessa aula, né? E as que têm a aula no Classroom na quinta também podem tirar na quinta-feira as suas dúvidas, tá? Mas na quarta-feira eu posto as soluções das letras B, C e D, que eu gostaria que vocês fizessem como complementação desse assunto que nós vimos hoje. E na quarta-feira também eu vou continuar com o assunto, né? Aí nós vamos ver a chamada regra de mudança de base, que muita gente considera como uma quarta propriedade operatória dos logaritmos. E também vamos aprender a resolver algumas equações que envolvem logaritmos. Aliás, esse tema é pouco explorado na apostila, só em alguns exercícios direto, mas eu vou fazer algumas equações logarítmicas para demonstrar como que elas aparecem, como elas devem ser resolvidas, e aí eu vou indicar outros exercícios de equações logarítmicas para vocês fazerem também. Tá certo, moçada? Então vamos lá, vamos estudar. Bons estudos a todos.